qualidade de vida. Esses dois tópicos são importantíssimos para a nossa saúde bucal. A gente vai receber agora a doutora Natália Escócia, ela que é especialista em ortodontia e assim, ela tem um grande carisma para atender as crianças e a gente vai falar muito hoje aqui em relação não só à ida, à frequência, mas principalmente o trabalho da prevenção. Vocês vão entender um pouquinho no assunto que a gente vai entrar. Só que de início, deixa eu dar boas-vindas, doutora Natália, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, assim, fico muito feliz em estar aqui mais uma vez, né? A gente sempre está a prevenção, informando, então assim, fico muito feliz com esse convite. Agora, para começar, doutora, a procura é mais pela saúde ou pela estética, quando a gente fala em ortodontia? Pronto. Na verdade, as pessoas procuram muito o dentista para querer fazer lente de contato, querer aquele efeito assim, Cinderela, de transformação total. Então assim, a gente fala que a procura muitas vezes é por essa, mas a gente tem que trabalhar desde pequenininho, porque quando a gente trabalha desde criança, a gente consegue trabalhar o crescimento, a gente consegue trabalhar a prevenção. Isso ajuda muito, você muda um pouco aquela visão de não procurar só pela questão a ortodontia em si. E a gente sabe que a ortodontia, muitas vezes as pessoas fogem um pouco da ortodontia, vai querer o efeito rápido e isso não é bom. Então o que eu falo muito é sobre o menos a mais. Então a gente tem que ter o quê? A procura pela prevenção antes mesmo da procura pela ortodontia em si. Agora, a gente fala muito que nós estamos numa era onde a tecnologia vem reinando muito em todos os aspectos. E quando a gente fala em saúde bucal, em ortodontia, não poderia ser diferente. E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho a respeito da tecnologia, da inovação nos tratamentos também da saúde bucal, da estética. Pronto, a ortodontia, assim, também está caminhando junto com toda essa tecnologia. A gente tem hoje em dia os aparelhos invisíveis, que são os alinhadores, que eles podem ser utilizados em todas as idades. Então, assim, para crianças e também para os adultos, aquelas pessoas que não queriam usar aparelho por conta de sorriso infantil. E aí a gente pode fazer todo um planejamento digital. Através de um scanner, a gente faz o escaneamento da sua boca. Esse scanner, você fica como se fosse a memória do seu sorriso. E isso você consegue avaliar por um todo. Você consegue avaliar se tem cárie, você consegue avaliar oclusão. Hoje em dia as pessoas estão muito com bruxismo, com apertamento. Então, assim, até isso, o nível de desgaste dentário, a gente consegue avaliar através desse scanner. Então, após fazer os scanners, o que é que a gente faz? A gente pode enviar para o planejamento e faz o pedido do aparelho. Esse pedido do aparelho ele é feito através de um ortodontista que faz o planejamento, então você consegue ver como vai ficar o seu tratamento antes mesmo de iniciar. Então isso assim, antigamente a gente não sabia, antigamente a gente falava assim, que a gente sabia onde a gente queria chegar, mas não sabia como ia chegar com o passar do tempo. Então através disso a gente consegue ver a evolução das placas e com essa evolução como vai ficar o seu sorriso. Olha aí, gente, que modernidade, né? Que alegria você já conseguir projetar o futuro apenas com a tecnologia, né? Agora, uma coisa que pode entrar ano, sair ano, mas já virou meio que um estigma, que é o medo do dentista. Atenção, você que é dessas, que já sofreu algum trauma, ou só o barulhinho já lhe assombra, enfim, ainda existe nos dias de hoje, doutora Natália, esse medo de ir ao dentista? Graças a Deus, as minhas crianças, pelo menos as pequenas, elas já estão superadas em relação ao medo, porque quando a gente vai trabalhando isso, a gente acaba trabalhando a prevenção. Então eu falo que ir ao dentista, falo que assim que nasce os primeiros dentinhos, o ideal é que você vá ao dentista, não ir quando tem que fazer uma extração, ou tá com dor, ou tá com cárie, porque isso vai traumatizar a pessoa. Então, na hora que a criança vai, a gente faz um condicionamento. Então, esse condicionamento, eu falo que meus pacientes brigam para querer ir ao dentista. Tem uns que a mãe, que eu atendo, tanto os pequenos como os grandes, né? Eu atendo os pais também, atendo a família toda. Às vezes brinca assim, fala assim, Natália, eu tive que falar que eu não ia vir para cá. Porque se eu falasse, ele ia querer vir.
Então, assim, eu acho que a gente está conseguindo aos poucos mudar isso. Eu falo que a ida ao dentista, a gente pode tornar aquele ambiente agradável. A visita das férias, entendeu? A pessoa vai para o dentista. Então, assim, tem a caixa de merecimento, a gente mostra como realmente vai ser todo o processo. Tem uma técnica que é uma técnica americana que é Tell, Show, Do. Então, você fala, você mostra e você faz. Eu uso muito o exemplo dos pais também, quem estiver acompanhando a criança, para fazer primeiro no pai, depois na criança, isso ajuda muito. Então eu posso falar que as minhas crianças, elas estão bem condicionadas, mas também estou condicionando os pais que têm esses medos. Realmente, a gente sabe que a geração antiga tinha realmente esse trauma. Então, graças a Deus, eles estão um pouquinho alertos de não querer que as crianças também tenham isso. Agora, a gente sabe que independente da profissão, existem os cuidados que a gente tem que ter, principalmente com os erros, né? E na parte do dentista, da ida ao dentista, do ortodontista, quais são os maiores erros que as famílias cometem? Falhas, digamos assim, de demorar muito, seria um dos maiores erros, a ir ao dentista, passar um longo período? Pronto, eu falo muito assim, que a ida ao dentista, ela tem que ser 2 vezes ao ano, pelo menos. Nessas 2 vezes a gente consegue ver, fazer um planejamento e observar, caso apareça algo que não está no normal, a gente conseguir intervir antes. Outro erro eu falo que é menos é mais. Então, assim, a gente sabe que hoje em dia as pessoas estão pregando mais pela naturalidade. Antigamente as pessoas iam logo para fazer as lentes de contato. Hoje em dia, o que é que geralmente a gente indica? Fazer uma ortodontia prévia. Com isso, eu tenho vários pacientes que vieram com a ideia de fazer lente de contato, fizeram a ortodontia, ficaram com o sorriso maravilhoso e fizeram no final, sabe o quê? Só um clareamento. Então, assim, às vezes, alguns detalhes podem realçar, iluminar o sorriso sem necessariamente ser tão invasivo. Então, eu falo que a ansiedade, ela ajuda muito nesse erro, entendeu? Porque a pessoa quer aquela coisa imediata, mas a gente sabe que pra gente conseguir tudo bem feito, a gente precisa ter um pouquinho de paciência, né? Verdade. Doutora Natália, muito obrigada. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao programa. A gente agradece, precisando e querendo perder os traumas aí de dentista. Estamos aqui para vocês poderem tirarem dúvidas e tudo. Então, assim, espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Nos despedimos da TV, mas continuamos nas nossas plataformas digitais. Caso você queira assistir o programa novamente, alguma entrevista, anota aí, segue a gente nas redes sociais, nosso canal, e a gente vai se encontrando sempre também por aqui pela TV Diário. Até a próxima!